Eu devo ser a única pessoa que ama futebol. Mentira, não sou a única, mas sou das poucas que não gosta de disputa de pênaltis, mesmo quando não é meu time. Fico muito tensa a cada batedor, independente do time, então fico tensa. Não gosto. Dito isso, o Atlético de Madrid eliminou a Internacional nas oitavas de final, coisa que pouca gente também esperava, porque, para mim, repito, em 2024 e em grande parte da temporada, a Inter, para mim, era o melhor time deste ciclo. É uma Internacional que vinha de 13 vitórias consecutivas, que fazia uma temporada muito confiável, tinha apenas uma derrota em toda a temporada. Se a gente contar 90 minutos, né? Porque se a gente contar prorrogação, tinha tido uma prorrogação pro Bolonha na Copa Itália quando saiu, e mesmo assim ainda estava jogando também com um time mais mesclado. Então, apenas uma derrota, basicamente, nessa temporada. E agora, mais uma derrota pro Atlético de Madrid, que levou aos pênaltis e enfim, não sei exatamente como que era a escolha dos batedores da Inter após o Çalhanoğlu, né, que é o batedor oficial dessa Inter, não é o artilheiro Lautaro Martinez. E o Lautaro Martinez, vamos combinar, né, é verdade que, começando pelo fim aqui, o Oblak é um goleiro espetacular e obriga um pouco mais o atacante, talvez, a se arriscar, então talvez o Lautaro Martinez tenha ido por aí, mas ainda assim, cara, não dá pra você bater um pênalti daquela forma. Enfim, é um Atlético de uma Internacional que venho falando aqui durante toda a temporada, não é o melhor time em termos de qualidade, em termos de individualidades, mas é o melhor time quando você pensa em time coletivo, quando você pensa nos 11, na forma como o time joga, como um conjunto e não como individualidades, porque obviamente, por exemplo, se a gente pensar aqui em especial Liga dos Campeões, tá, gente? Porque eu acho que se você pegar Liverpool e Bayer Leverkusen, você tem times que coletivamente também têm feito grandes temporadas, em especial coletivamente, eu acho ainda mais o Bayer Leverkusen, mas na Liga dos Campeões, dos times, na verdade, que estão na Liga dos Campeões, não os que não na Liga dos Campeões, mas os times que estão, porque na Liga dos Campeões, na fase de grupos, inclusive, a Internacional, mesmo tendo bons números, poupou muitos jogadores em boas partidas, em muitas partidas, então não era exatamente a mesma Inter do campeonato italiano, mas ainda assim, repito, em 2024, para mim, como time coletivo, era o mais confiável, digamos assim. Eu acho que todos os outros, em alguns momentos, passaram por mais irregularidades, né? Foram mais irregulares em algum momento da temporada, mesmo tendo mais qualidade, seja, enfim, no total individual, ou seja, em algumas estrelas em especial. E então, repito, para mim, nesse sentido, a Inter era o melhor time na Europa, era o mais confiável, mas mereceu cair fora nas oitavas de final. Para voltar um pouquinho agora na partida, vocês estão percebendo, inclusive, que eu tô aqui num visual diferente, porque, enfim, ainda estou aqui em Barcelona. O Marcelo tá, obviamente, no cenário dele e vai gravar vídeo também. E até para não ser influenciada pelo que o Marcelo vai falar, vim aqui pro quarto gravar. Então, vocês estão aí com um cenário diferente. Vamos aqui a algumas estatísticas da partida. Enquanto eu vou abrindo aqui, vou pedir para você deixar um like no vídeo, porque não custa nada se você já chegou até aqui, mais de 4 minutos de vídeo, é porque você tá curtindo. Então deixa o like e confere se você tá inscrito no canal, porque muita gente assiste o vídeo e esquece de se inscrever, e o canal tá crescendo. Já batemos 15 mil inscritos, então peço para você manter aqui o nosso crescimento se você ainda não estiver inscrito. Tivemos uma Internacional com 1% a mais de posse de bola, enfim, 51% contra 49% do Atlético de Madrid. Tiros, chutes a gol, né? A Inter teve 15 e o Atlético de Madrid 23. Ataques, o Atlético de Madrid teve 81 e a Internacional teve 42, 5 escanteios para o Atlético de Madrid, apenas um para a Internacional. Eu acho que do principal aqui, a
A quantidade de ataques chama muita atenção, o dobro praticamente de ataques do Atlético de Madrid, e não sei exatamente aqui a quantidade de partidas no campeonato italiano, porque confesso que não fiz a conta agora rapidamente, mas eu tenho certeza que eram menos de 5 jogos no campeonato italiano em que a Inter tinha deixado o adversário finalizar mais do que ela na partida. É muito raro que isso aconteça na temporada e isso aconteceu diante do Atlético de Madrid na Liga dos Campeões. Esse sim eu fiz as contas. A Inter só finalizou menos que seu adversário na partida de estreia contra a Real Sociedad. Em todas as outras, a Inter finalizou mais vezes do que o seu adversário. Foi uma Inter que, nos primeiros 15 minutos ali, foi bastante pressionada pelo Atlético de Madrid. O Atlético foi melhor do que a Inter, em especial nesses 15 primeiros minutos. Não conseguiu abrir o placar e aí a gente teve um pouco mais de equilíbrio, mas uma Inter que, errando mais do que normalmente erra. O time do Inzaghi é um time que erra pouco, mas errou mais nessa partida. Tava praticamente completo, né? O Inzaghi optou pela entrada do Dumfries na lateral, no lugar do Darmian, e não tinha, e o Acerbi também foi pro banco, mas ele não tinha o Carlos Augusto por lesão. O Carlos Augusto, que é reserva, mas que normalmente entra no segundo tempo, e o Arnautovic, que aí sim não é um jogador que entra quase sempre, como vinha acontecendo com o Carlos Augusto. Mas do time titular ele tinha o time titular, o trio de meio campo, enfim, teve o Dumfries na direita, poderia ter feito outra opção, mas tinha também o Di Marco pela esquerda. Então, o Inzaghi tinha seus principais jogadores à disposição, mas foi um jogo, por exemplo, em especial, ruim do Thuram. Normalmente temos mais elogios aqui para ele neste canal, mas foi uma partida ruim. O gol da Internazionale, apesar da Inter não estar jogando tão bem, ele sai numa grande jogada coletiva, porque talvez o que a gente tenha falado aqui algumas vezes das falhas, dos pontos fracos da Inter. Eu citei aqui algumas vezes a diferença de qualidade dos atacantes reservas para os atacantes titulares, né? Mas o que é um ponto forte da Inter, de ser coletiva e de distribuir muito bem o protagonismo, apesar do Lautaro ser o artilheiro e do Thuram ser o vice-artilheiro e ser o líder de assistências, você tem um time como completo que não tem um grande protagonista, ainda que o Lautaro Martinez seja o nome principal desse time. Mas faltou, e em especial nessa partida, porque eu acho que nas outras, no fim das contas, não faltou, porque a Inter vai ser campeã italiana, então não faltou para o resto da temporada. Mas a Inter não tem uma grande estrela, né? Aquele cara que no dia que o time não joga bem, o que aconteceu raríssimas vezes na temporada, ele resolve. É o caso, por exemplo, de que a gente fala às vezes do Haaland, né? É um jogador que não necessariamente melhorou o time coletivo do Manchester City, mas nos jogos em que antes o City jogava mal e tinha dificuldade de vencer, o Haaland resolve um pouco mais esses jogos em que o time não está tão bem coletivamente. A Inter ainda não tinha precisado desse jogador, porque vinha jogando muito e muito bem coletivamente, mas talvez para esse jogo tenha sido um ponto fraco. Mas voltando ao gol da Inter, então, foi um passe do Barella pro Di Marco, entre as linhas ali, e o que quer dizer, já na pequena área, mas, na verdade antes, né, mas o que é interessante é o movimento de todo o time para que o Barella faça um cruzamento para um jogador que é, na verdade, normalmente quem faz o cruzamento. Porque existe muito essa troca de posicionamento entre diversos jogadores. Por exemplo, quando a gente vê o Bastoni, o próprio Bissek, né? Eu falei no último vídeo do gol, que foi um passe e um gol de dois zagueiros. A gente via, para eles avançarem, os meias voltando para fazer o papel do zagueiro. Muitas vezes a gente tem também, obviamente, essa troca em outros posicionamentos do campo. E aconteceu um pouco isso. Normalmente seria o Di Marco para fazer um cruzamento para um dos atacantes, por exemplo, finalizar. Se você pensar no ABC de um
de um time, né? Enfim, de um esquema tático, mas para isso acontecer, tem essa troca, obviamente, com o Di Marco infiltrando. Para isso, o Lautaro recua, ele não avança tanto, ele segura a marcação, e o Thuram faz o contrário, ele avança, então ele puxa a marcação, e aí sobra um espaço entre eles dois, e é justamente onde o Di Marco entra para finalizar. Logo depois, num erro do Pavard, o Griezmann empata a partida, boa partida do Griezmann, inclusive, e aí no segundo tempo a gente tem um jogo um pouco menos acelerado, mas ainda assim com um Atlético de Madrid sendo mais perigoso, uma Inter errando mais. Poucas vezes vi uma Inter errar tanto assim numa partida e, repito, conceder tanto ao seu adversário. O Atlético de Madrid perdeu pelo menos aí umas 2 chances de ter matado a partida antes de levar para os pênaltis. E foi, inclusive, uma curiosidade aí para quem gosta de estatísticas, o primeiro gol sofrido pela Internazionale nos últimos 15 minutos finais da temporada. E foi justamente o gol que fez a Inter ir para a prorrogação e depois perder nos pênaltis. Mas enfim, particularmente, enfim, não sou torcedora da Inter, mas acho uma pena que a gente tenha uma Internazionale caindo tão cedo nessa competição. Eu acho que a Inter tinha potencial para chegar numa final. Eu acho que ela tinha mostrado na temporada que ela poderia competir com o Real Madrid, com o Manchester City, enfim, com o Bayern de Munique, com o Arsenal, com o PSG. E o Atlético, apesar de ter merecido, nenhuma dúvida aqui, mereceu a classificação. É um time muito mais irregular, é um time que, ainda que cresça nas noites europeias e que, sim, pode dar competitividade aos adversários nas quartas de final, para mim, é um time bastante pior do que a Internazionale. E eu acho que a gente consegue concordar com isso, apesar de, repito, no jogo ter sido melhor e ter merecido a vaga para as quartas de final. O vídeo já tá ficando um pouquinho grande, só pra gente lembrar aqui, porque é bom ainda pra falar, e eu sei se vocês querem também saber disso. Sexta-feira a gente tem sorteio, e na quinta-feira a caixinha de perguntas no Instagram tá aberta, então mandem perguntas que eu vou responder na quinta-feira, antes do sorteio, porque também vai ter vídeo pós-sorteio. Então na quinta respondo as perguntas de vocês, e aí fala um pouco mais sobre, enfim, perspectivas de sorteio e etc. Então corram lá para fazer perguntas, e na sexta tem sorteio, então depois, obviamente, tem vídeo sobre isso. Mas a gente tem, na minha opinião, claramente, 2 equipes que mostraram menos na temporada nas quartas de final, em especial Atlético de Madrid e Borussia Dortmund. Eu acho que, no fim das contas, são as 2 equipes que, se você puder escolher, você escolheria. E aí, repito, isso não significa que é mais fácil, mas é melhor pegar um Atlético de Madrid ou um Manchester City? É melhor pegar um Dortmund ou um Real Madrid? Acho que ninguém aí prefere pegar um Real Madrid, um City, Real Madrid, que eu falei? Real, City, temos Real, City, Bayern de Munique, Barcelona. Enfim, eu prefiro pegar um Dortmund e um Atlético de Madrid do que algum desses outros gigantes. Em especial para o PSG, entendo que são jogos mais acessíveis. Barcelona, Atlético de Madrid e Borussia Dortmund, o que, repito, eu não estou dizendo que esses times são fáceis, mas eu acho que eles são, neste momento, mais irregulares e mais acessíveis, digamos assim, do que Manchester City. A questão do Arsenal ainda é um pouco mental, a falta de experiência desse grupo em Liga dos Campeões e etc, mas é um time que já mostrou que pode jogar muito na temporada. Então, enfim, pode dar uma complicada aí. Então, pensando em PSG, eu acho que esses 3 adversários são um pouco mais, pelo que mostraram na temporada, um pouco mais acessíveis, mas veremos que time é, em especial aqui, claro, falando do PSG, que é o time que eu cubro no dia a dia. Vamos ver o que acontece, mas a gente pode ter, gente, muitos confrontos bons. A gente pode ter El Clássico, a gente pode ter também Clássico Alemão, podemos ter também Clássico Inglês. Enfim, tem bastante coisa interessante aí pra gente pensar pro sorteio. E é isso. Peço pra quem tiver perguntas em especial, tá lá aberta no Instagram.
manda sua pergunta, vou fazer vídeo respondendo na quinta-feira, tudo às claras, e na sexta-feira vídeo após o sorteio aqui no canal, tá bom? E também teremos Atrás do Gol Podcast ao vivo na sexta-feira, a gente avisa depois o horário certinho, porque a gente vai esperar, claro, o sorteio pra gravar o episódio pra vocês. É isso, gente, e até o próximo vídeo, ansiosa pelo sorteio de sexta.